Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, O Que Somos Nós? A Dineia mora lá na Alemanha e em 2016 ela precisou passar por uma cirurgia. Ela teve uma EQM. Ela não se viu indo para nenhum lugar. Ela não se viu em nenhum lugar. Ela se viu voltando. Vamos conhecer a história dela? Bom dia, Dineia. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal, que somos nós? A sua história. Peço, por favor, que você se apresente, diga o que você faz, de onde você está falando, em seguida nos detalhe da melhor forma possível tudo o que aconteceu. Muito obrigado. Ok. Meu nome é Dineia, tenho 37 anos, sou estudante de designer e eu moro em Wuppertal, na Alemanha, né? Bom, a minha experiência, né, que eu tive uma experiência muito complicada, ao mesmo tempo interessante, foi em 2016, quando eu tive um diagnóstico de um cisto, né, no ovário esquerdo. Então, eu tive que fazer uma cirurgia, né? E nessa cirurgia eu tive, assim, foi uma coisa muito estranha, que eu me via voltando, né, de um túnel, né, muito estranho, que se eu estava voltando de frente, né, não de costas. Então eu me via voltando desse túnel e ao mesmo tempo lá atrás tinha duas silhuetas, né, que pareciam, assim, que eram formas humanas, né, só que não era como a gente, era, assim, reluzente, uma coisa assim, reluzente, transparente, não sei. E nesse caso, assim, que me chamou mais atenção, que eu me via voltando, e quando eu fui chegando desse lado, assim, né, que eu estava deitada, então tinham duas enfermeiras, né, terminando o procedimento, e eu ouvi elas dizendo Zikomen, né, que Zikomen significa em alemão, ela voltou. Então, mas foi tão rápido, assim, que eu não tive aquele choque, assim, que eu voltei para o meu corpo. Eu me via, quando eu chegava, assim, estava chegando perto, eu ouvi elas falando em alemão, né? Não na minha língua, né, materna, assim, que é o português. Então, isso me deixou muito confusa, né, com tudo isso. E eu cheguei a comentar com o médico, com o anestesista, só que eles não me davam, assim, uma informação, alguns não falavam nada, né, e os outros só falavam para descansar e tudo, mas ninguém entrava no assunto, né, do que seria aquilo, ninguém quis me dar uma explicação disso. E uma coisa também estranha foi que eu me via como se eu fosse duas consciências, né, isso que me chamou um pouco a atenção também, porque eu não me via em corpo, mas eu sentia que eu estava voltando para o meu corpo, só que eu não estava sozinha, e eu já não sei se era eu e mais uma outra consciência, ou eu era duas consciências, né? E o fato também de eu entender em alemão, né, que eu não estava no meu corpo, eu estava, né, chegando ao meu corpo e eu ouvi que elas disseram que eu voltei naquele momento, né? Foi para mim muito complicado. E também a sensação de estar olhando para aquele túnel e tá vendo, né, aquelas duas silhuetas altas, né, transparentes lá, como se tivesse me levado até lá, naquele lugar, e eu tivesse que voltar. Só que eu tinha uma sensação muito boa, assim, assim, igual a sensação que eu viajo e volto para casa, sabe? Ou, assim, uma coisa assim que eu sinto saudade já daquele lugar, né? Só que eu voltava para cá e não sabia, só sentia saudade da onde eu estava vindo, que era tipo um túnel, né? Que eu não sei o que realmente o que é aquilo, né? Isso me deixou um pouco confusa por alguns tempos, e outras coisas que foram acontecendo também depois dessa cirurgia, né? Que eu vivenciei, né? Aqui na minha casa também, e que, assim, que eu fico até um pouco nervosa de falar, né? Eu sei que não falaram nada para você, mas você desconfiou, teve algum motivo para achar que você teve uma parada cardíaca, por exemplo?
eu sei que no começo eles disseram que ia fazer a cirurgia por laser, né? Só que como o cisto estava muito grande, eles não fizeram por laser, fizeram mesmo por uma outra, né? Eles usaram a laparoscopia, mas eles já foi um pouco mais complicado, né? Tive bastante, assim, hemorragia, né, no caso. Mas parada cardíaca, não. Você disse que voltou de frente para o túnel, ou seja, você estava indo para lá, mas enxergando para lá. Eu voltei nessa direção, assim, mais ou menos nessa direção, e eu estava voltando, eu acho que de frente, mas eu conseguia enxergar esse túnel bem, assim, ficando distante, sabe? Como se eu estivesse saindo daquele túnel. Isso quer dizer que você estava voltando, olhando de frente para onde você estava indo. Era muito esquisito, porque como é que eu vou conseguir ver atrás, né? A parte de trás, isso que me deixou um pouco pensativa. Mas eu via essas silhuetas lá no túnel e eu estava voltando para o meu corpo, né? Eu via a sala, eu via somente esse túnel. Eu estava vendo todo esse trajeto, de eu voltando do túnel para o meu corpo. Isso faz pensar em alguns relatos que dizem que a visão é ampliada, como se você tivesse condições de enxergar 360 graus. Você acha que isso poderia se aplicar à sua experiência? Sim, acho que isso pode explicar, né? Eu estava voltando de frente e consegui ver esse túnel lá atrás. Você consegue nos detalhar um pouco como é que era esse túnel? Era só escuro, tinha luzes, tinha formato? Sim, era luminoso, entendeu? Era luz, então, era um túnel redondo e tinha luzes lá. E essas formas de silhuetas também eram da mesma luz que esse túnel. E no final desse túnel, você enxergava só luz, ou era um portal, ou era alguma outra coisa? Não, eu enxergava o túnel e lá dentro não tinha como enxergar nada, porque era tudo luz, era luz lá dentro. Esse lá dentro eu entendo que é o final do túnel. É o final ou o começo, porque eu acho que eles eu não sei, eu já estou falando o começo, já estou confundindo com a minha realidade aqui, porque eu nunca tinha visto isso antes, né? Eu acho, assim, não sei o que pensar, mas dá para entender que como eles tivessem me levado lá para mim poder voltar, entendeu? Porque mais explicação eu não tenho, eu não sei o que pensar mais. Então vamos falar dessas duas silhuetas. O que você pode dizer? Você falou de luz e que elas eram transparentes. Eu nem me lembro se você falou delas serem transparentes agora ou na nossa primeira conversa. Não é que é transparente, é uma luz que é como se fossem as luzes fluorescentes, sabe? Que você olha e é luz. Eu não sei nem como dizer. É transparente. Transparente, mal dizer que eu não consigo ver o outro lado. É uma luz como se fosse fluorescente, assim, bem luz mesmo. Eu nem sei como definir luz, né? Não sei se eu entendi. Você disse que conseguia ou não ver através dessa luz? Não era assim transparente, se eu consiga ver o outro através da silhueta. Não, elas eram duas silhuetas luminosas, sabe? Só que o mesmo formato que a gente, com a parte da cabeça, né? Braço, pernas. Só que deu para perceber que eram bem altas, né? Assim, por causa do formato túnel também, né? De onde veio a sua percepção da altura delas, visto que você estava sem referências, né, de isso é tão alto quanto aquilo? Quando você vê uma coisa ao longe, às vezes fica difícil de perceber a altura, mas você teve essa percepção. De onde você acha que vem essa percepção? Eu tive essa percepção porque elas eram quase do tamanho do túnel. Assim, que o túnel não era um túnel enorme, sabe? Era um túnel e tinha essas duas silhuetas lá. Você falou um pouquinho de
de um sentimento bom. Você pode nos explicar um pouco mais sobre o seu sentimento durante essa volta? O sentimento foi como saudade, sabe? Quando eu vou viajar, e aí eu já tô com saudade de casa, sabe? Era um sentimento assim, que eu sentia. Eu estava vindo, só que eu já estava com vontade de voltar. Mas eu não tinha nenhum pensamento aqui que eu estava passando uma cirurgia, não. Eu só estava naquele momento, assim, voltando desse túnel, e eu olhava para o túnel, para essas duas silhuetas, e me dava aquela sensação de saudade, sabe? Assim, igual quando eu vou, por exemplo, para o Brasil, aí eu tenho que voltar para cá, eu fico com saudade da minha casa lá, sabe? É assim, dando um exemplo. Era uma sensação boa, assim, de saudade mesmo. Isso se soma à sensação de você já ter estado lá antes? Sim, porque era como se fosse a mesma saudade, assim, como se eu tivesse da minha casa, assim, do meu lar. É isso que eu senti. E você já deixou claro que você não se lembra de nada, de ter ido, de estado lá. A única coisa que você tem lembrança é a sua volta. Só da volta e assim mesmo lá desse túnel, né? Eu voltando. Eu não vi como que eu cheguei lá, eu não me vi saindo, eu só me vi esse pedaço. Você sentiu algum tipo de hierarquia nessa existência ampliada? Deixa eu explicar. Hierarquia não quer dizer alguém mandando em alguém. A gente pode entender como alguém cuidando de alguém. Você sentia que havia um cuidar de estabelecido nessa outra existência? Eu me senti, sim, protegida, né, no caso. Eu não sei se é por eu estarem lá essas duas silhuetas, né, não me recepcionando, né, no caso, que me levaram até lá e ficaram aguardando até que eu voltasse. Eu senti, sim, que eu me sinto cuidada, assim, por algo, assim, que eu não sei o que é. Falando sobre essa sensação de ser duas significava uma consciência e um corpo ou duas consciências? Não, corpo não, era consciência mesmo. Eu me sentia duas, que eu estava voltando. Mas uma que estava voltando e a outra estava onde? A outra consciência, vamos dizer assim. Eu voltando em duas consciências. Como se fossem duas percepções de existência? Como se fossem duas percepções, ou uma outra ligada, eu não sei como ele disse, eu já comentei isso, aí uns dizem que é isso, outros dizem que é aquilo, entendeu? Mas eu estava voltando em duas percepções, assim, porque eu via lá, eu não me via em corpo, mas eu me sentia, não sei, e a outra também era a mesma coisa, tinha duas sensações. Mas você sentia que você era ao mesmo tempo essas duas coisas, que as duas coisas somadas eram a Adneia? Isso que era estranho. Eu me sentia assim. Deixa eu fazer uma pergunta que tem a ver com isso. Você se sentia ligada àquele todo como uma espécie de sensação de pertencimento ou de união com aquilo tudo? Sim, porque eu sentia que eu queria voltar, eu sentia saudade, né? Sim. Mas você sentia que você fazia parte, não só como, eu faço parte de lá porque eu vivi lá, não. É como se você fizesse realmente parte de um todo? Sim, senti sim, que eu estava em tudo. É uma sensação boa, agradável também. Algumas pessoas também comentam que naquele instante da experiência, parece que elas tinham, a consciência delas tinha aflorado, tinha se potencializado, como se subitamente elas passassem a saber muito mais do que sabiam antes. Isso se aplica a você? Sim, os sentidos também foram aflorados, intuições também, coisas. Você não volta a mesma pessoa, não, você volta diferente.
Durante essa breve volta que você teve, você se lembra de, naquele instante, você saber muito mais? Algumas pessoas até falam que, enquanto eu estava lá, eu sabia muito mais, mas eu nem me lembro do quanto eu sabia muito mais. Eu não me lembro disso. Eu me lembro depois, né, no todo que mudou muita coisa, assim. Mas lá eu não me lembro se eles me falaram alguma coisa, o que eu fiz lá. Porque, como eu disse, eu cheguei nesse túnel e já me mandaram para cá, né? Quer dizer, eu já vim para cá. Então vamos agora falar da sua volta para o corpo. Você disse que se sentiu entrando pelo lado direito dele, pela nuca, pelo lado direito da nuca. Pela nuca. É só uma sensação, você não enxergou o seu corpo, você não tem nenhuma lembrança fora essa sensação. Não, a única lembrança que eu tenho é que eu vinha desse túnel por esse lado e entrava por esse lado. Então vamos falar agora do que aconteceu depois. Como é que a sua vida mudou? O que aconteceu depois de tudo isso? Depois eu fico meio assustada, um pouco assustada, né, pelo que aconteceu, porque foram acontecendo várias outras coisas que, assim, que eu não entendo até hoje, né. Assim, no fato de estar mais com sentidos também, né, mais aprimorados, intuições também, e aconteceu assim de eletrônicos aqui em casa ligarem sozinhos também. Aconteceu de eu sentir assim o que ia acontecer e realmente acontecia. Essas foram coisas que vieram, que estão acontecendo ainda até hoje. Explique, por favor, um pouco mais sobre isso que você falou dos eletrônicos ligarem, desligarem. Como é que é isso? Sim. Teve uma época que assim, tinha o DVD, né, que aí ligava o DVD sozinho, quer dizer, abria, né, a porta do DVD, a hora, no fogão aqui tem um display, né, com horas, então o display ligava também sozinho, a televisão ligava sozinha também, né, que aconteceu até do meu marido falar: o que está acontecendo aqui? Vamos mudar, né, porque tá esquisito. E assim, até hoje é complicado. Não acontece mais, né, essas coisas de ligar. Uma hora ou outra, sim, mas não era sempre igual esse dia, essa noite, né? Foi a tardezinha que aconteceu. Teve uma noite em que isso aconteceu de uma forma mais forte. Isso, foi mais forte. O que aconteceu nessa noite? Então, que ligou tudo ao mesmo tempo. Ligava tudo ao mesmo tempo e... assim, e meu celular também, que eu estava falando com o Brasil, né, no WhatsApp, também, o celular também acabou, desligou, né, não tinha conexão, né, mas nesse caso também foi também um outro fator, né, que eu já tinha comentado, né, que passou aqui perto da minha casa, né. O que passou perto da sua casa? Assim, um objeto, né, como chamam aqui, um objeto não identificado, né, ou UFOs, né, não sei como chamam isso. Isso quando que aconteceu? Isso foi após a minha cirurgia. Então, depois da cirurgia, teve uma noite em que simultaneamente, na mesma noite, objetos ligaram e desligaram de forma estranha na sua casa, e nessa mesma noite vocês viram um objeto não identificado pela janela? Isso, foi pela janela da cozinha aqui de casa, e aí entramos no Google aqui da cidade para ver se já tinha mais pessoas viram isso, e tinha mais relatos de pessoas que viram, sim, objetos com luzes alaranjadas, azuis, verdes, amarelas, aqui pela redondeza, né? Nós tivemos uma conversa anterior a essa entrevista e você nos contou isso, a gente está repassando por todas essas histórias. Você me mandou uma foto que é no fim de tarde. Essa foto se refere a este avistamento? Não, essa foto foi outros avistamentos, porque não foi só esse. Esse foi dessa noite, né, que passou mesmo em cima da nossa janela aqui, da nossa casa. Essa foi já uma outra ocasião que essa foto que eu mandei. Então continuando nesse primeiro avistamento, que foi noturno,
O que você viu, você e seu marido viram? Então, nós vimos essa nave passando por cima da nossa casa aqui, né? Você pode detalhar o que você viu? Eram só luzes ou você viu o formato? Você escutou ruído? Não tinha ruído nenhum. Tanto é que eu olhei no horizonte, porque onde eu moro é um lugar muito alto, né? Dá para ver a cidade toda. Então, eu estava olhando no horizonte, parecia uma estrela, né? Eu estava lembrando que eu estava falando no celular com meu sobrinho no Brasil, e eu olhei, era uma estrela. E quando eu voltava de novo a olhar naquele ponto, ele já estava perto, e quando chegou aqui mais perto, já não era mais como uma estrela, já era uma nave triangular, assim, né, como se fosse uma pirâmide, e com luzes, e eu vi tão perfeito que passou em cima da minha casa e eu estava na janela, como eu disse, eu consegui ver claramente. E aqui é uma fábrica antiga, então eu tenho uma área grande, que eu subi pela janela, ainda fui em cima uma outra fábrica que tem aqui, né, que a gente mora numa fábrica antiga, e eu subi lá, ainda consegui, né, tirar algumas fotos, só que estava muito escuro e eu não estava com um celular bom, eu fiquei apavorada, né, também queria saber. Aí meu marido também viu, né, ele também viu e ainda questionou, ele falou, eu estou vendo, mas a pergunta é, quem que está lá dentro, né? Eu queria entender qual é a relação entre o acender e o apagar dos equipamentos e a sua experiência ou ao avistamento. Você consegue relacionar a um, ao outro ou aos dois? Sim, porque antes, assim, eu nunca tive nenhuma dessas experiências antes dessa operação, dessa cirurgia, entendeu? Eu tinha, assim, algumas intuições, mas eram só intuições, assim, que não fazia diferença nenhuma, porque não era, assim, tão chocante, né? Podemos dizer assim, como aparelhos eletrônicos ligarem, né? A ponto de ter que tirar da tomada para poder pararem de se ligar, né? Porque se tirasse da tomada e ainda voltasse a ligar, eu tenho certeza que a gente não estaria morando mais aqui, né? Porque aí já seria mais complicado, né? Sim. E aí ligamos também para técnicos para saber se tinha problema, aí veio o técnico olhar, não tem problema nenhum, a televisão, o vídeo, tá tudo normal, não é problema eletrônico. Até então, porque se fosse problema da televisão ou do vídeo, meu celular também não entrava em pane, né? E isso aconteceu quando desligava os aparelhos, aconteceu dias antes desse avistamento. Também, dias antes do avistamento. Durante o avistamento também, e só que eu não sabia o que se tratava, né? Então, nessa noite também durou mais ou menos uma semana, que o céu estava todo movimentado, entendeu? Tinha aviões, eu acho que, não sei se eram aviões aqui do exército, aqui da Alemanha, não sei. Eu sei que o movimento lá em cima estava muito grande, que não era só aviões de passageiros, sabe? Você disse que aconteceu esse mesmo problema eletrônico uma semana mais ou menos antes do avistamento. Você pode falar sobre isso? Não, aconteceu na semana do avistamento. Na semana mesmo do avistamento, que aconteceu também, né? Essa loucura toda aí, porque eu achava que era meio complicado. Indo à frente, você teve esse avistamento, que foi em que ano esse avistamento? Esse ano eu fiz a cirurgia em 2016, então foi em 2016 esse avistamento. Seguindo adiante pela vida, o que veio acontecer em seguida? Bom, em seguida aí ficou bem mais complicado, né? Porque foi acontecendo outras coisas também que para entender precisa, né? Não sei,
precisa, acho que, nascer de novo para entender isso tudo, porque é realmente muito complicado. Então, aí, como eu disse, que eu tive esse avistamento, aí foi a semana toda com essa correria lá em cima, né, dessas luzes. Tanto é que tem uma árvore aqui perto de casa, é uma árvore pinheiro, não sei como chama, né, aqui do frio mesmo. E essa árvore é muito forte, né, porque ela sobrevive a frios, invernos e tudo mais. Até hoje, ela tá seca, não tem mais vida, sabe? E quando que isso aconteceu? Quando que ela ficou seca? Exatamente nesse período aí, desse monte de luzes lá, de coisas, né, acontecendo. Aconteceu alguma coisa especificamente com ela, com a árvore? Ela tá praticamente morta, né? Que aí até vieram especialistas, né, porque para poder ver, né, porque se ela tá morta, então agora tem que cortar, né? Só que meu marido não deixou cortar, tá lá até hoje, mas seca. Bom, foi daqui, né, dessa janela que eu avistei o objeto. Estava no momento falando com meu sobrinho pelo WhatsApp e, de repente, esse objeto começou a se aproximar, né? Antes era como uma luz, uma estrela, só que aí, como ele foi se aproximando, de repente, eu fiz esse trajeto. Eu corri aqui da cozinha, da sala e fui aqui pro terraço. Então, foi exatamente aqui desse local que eu consegui fazer aquelas fotos, né? Foi exatamente daqui. E aqui a árvore, né? Que até hoje tá seca, né? Bom, foi exatamente daqui que eu fiz. E depois dessa semana, o que aconteceu? Outra coisa também que aconteceu no mês passado, mas isso já foi mais de sentir, sabe, de intuição, né? Quando eu estava no trabalho, eu estava com ideia de comprar alguma coisa no mercado, e aí eu fiquei o dia inteiro pensando em qual mercado eu iria, né? No caso, tem um mercado aqui a 10 minutos da minha casa, mas eu fiquei o dia inteiro pensando, não, eu vou nesse mercado no centro, não, eu vou aqui no mercado perto da minha casa. Acabou que eu falei, não, eu vou no mercado no centro da cidade, e foi o que eu fiz. E quando eu desci do ônibus, eu já estava praticamente, como dizer, tonta, assim, um pouco aérea, sabe? E quando eu fui chegando, me aproximando desse mercado no centro da cidade, quando eu fui atravessar a pista de pedestre, eu já me sentia mais aérea ainda, né? Até tão aérea que eu cheguei a passar da porta do mercado, que aqui na Alemanha não é como, né, outros no Brasil, que tem uma porta grande para todo mundo entrar e sair. Não, aqui nós temos uma porta pequena para entrada e uma porta para saída. E eu me aproximando dessa porta, eu começava a ficar mais tonta ainda. E aí passei um pouco dessa porta e até imaginei, falei, será que eu tô ficando doida, né? Alzheimer, eu tenho que entrar aqui, né? Só que foi questão de segundos. Que eu parei na porta, saiu um bandido, né, que tinha acabado de assaltar o mercado, e caiu ainda no chão e saiu correndo. E nesse momento eu ainda não vi o comparsa dele, porque eu tava tão... eu não sei, eu não tinha controle, sabe? Era muito esquisito, porque eu não tive controle da minha mente, assim, eu não tinha... Eu só estava andando, mas eu queria entrar ali, mas tinha uma força, alguma coisa que me fazia não entrar, sabe? Tem uma portinha assim de entrada que você só pode entrar com sensor, né? No caso, eu entrando, eu abriria essa porta com sensor, né? Que é a porta de entrada. E ele pulou essa porta, ainda caiu no chão ainda, só que saiu correndo. E eu ia entrar naquele momento na porta de entrar. Eu estava entrando. Vocês iam acabar se encontrando de uma forma que não se sabe o que aconteceria e algo impediu que essa situação ocorresse para você. Uhum. Essa foi a compreensão que você teve? Isso, até hoje eu comento e penso e me pergunto, por que isso? Você escutou alguma voz, sentiu algum tipo de comunicação que fizesse você compreender
que, por exemplo, nesse caso, você foi impedida de entrar? Não, não, como eu te disse, depois dessa experiência eu tive muita dor de cabeça, mas muita dor de cabeça mesmo, sabe? Que até já fui também especialista, fiz computadores, esses exames, né, de computador, já fiz MRT, então não tem problema nenhum. E nesse dia especificamente do mercado, eu não escutei nada, eu não ouvi nada, sabe? Eu só sentia dor de cabeça, mas não muito forte, e como se eu estivesse passando mal, sabe quando a pressão baixa? Então, eu estava me sentindo assim, com a pressão muito, muito baixa, andando, tipo que flutuando, eu não sei, eu não sei, porque eu só sei que o momento que eu caí em mim, lá quase entrando na porta do mercado, eu pensei comigo, que eu estava passando da porta de entrada, eu pensei comigo, eu falando comigo mesmo, Diné, você tem que entrar aqui, você tá ficando maluca? Se eu entrasse naquela hora, eu não sei, ele poderia estar com uma faca ali, alguma coisa, né? Até que quando ele saiu, as pessoas ainda perguntaram se tinha acontecido alguma coisa. Eu falei, não, porque eu nem cheguei a entrar, porque, né? Porque essa força, que agora eu chamo isso de força, né? Porque não era no corpo, sabe? Era era na mente, sabe? Tipo assim, me comandava que me não deixou eu entrar nesse mercado nessa hora. Vamos voltar àquele avistamento. Você disse que era uma figura triangular. Você só identificou luzes ou você identificou um formato físico? Não, formato físico não deu para ver, porque ele passou em cima da minha janela, né? Então eu vi a parte de baixo, era triangular, assim. Mas muita luz mesmo, muito. E o tamanho, você consegue imaginar se era grande ou se era pequena? Era grande, bem grande. E você voltou na sua vida a ter algum avistamento ou esse foi o único? Não, tive outros sim, também, tive outros. Então, esse outro também foi da mesma forma, aqui mesmo, né, da minha janela, também via, e também entrava lá no Google, via se a outra pessoa aqui tinha, né, várias pessoas viam também. E você pode nos detalhar o que você enxergou? Então, desse avistamento foi também somente a nave, eu não consegui ver nada dentro, assim, o que tinha dentro. Só uma experiência que eu tive no Egito, quando eu fui para o Egito, foi em 2017 que eu fui para o Egito também, foi depois também da cirurgia, e eu tive, assim, uma espécie de... como eu disse, eu durmo do lado direito, né? Meu marido do lado esquerdo. Então, o lado esquerdo é onde que tem a sacada, né? Que dá acesso à piscina. Do meu lado, não. Tem o guarda-roupa e o Egito é muito seco. E eu tive a visão, assim, como se fosse um lugar muito verde, sabe? Com aquelas folhagens de plantas, como se fosse o Amazonas ou Costa Rica, não sei. E lá, sim, eu vi uma nave pequena e
um ser dentro dessa nave. Isso aconteceu durante o momento em que você estava dormindo ou acordada? Eu não sei se eu estava dormindo ou estava acordada, mas eu estava deitada na cama. E essa visão, assim, eu acho, não sei se foi uma visão que vinha de dentro do armário, do guarda-roupa. Que tinha tipo uma janela, que é onde as pessoas... que tem um cofre, né, do hotel, assim, então, tipo uma portinha, assim, e aí eu vi essa nave. Mas não era uma nave enorme, igual a triangular que eu cheguei a ver aqui, não. Porque depois meu marido comentou com um amigo dele que ele é polonês, e ele também gosta de muito dessas coisas, com ele que fui saber alguma coisa e comentei com ele, e eu gosto muito de desenhar também. Então eu desenhei o formato dessa nave pequena, que para mim parecia um helicóptero, sabe? Mas não é helicóptero, porque não tinha aquele negócio em cima, né, que roda. Então ele disse que tem essa nave e uma pintura, não sei aonde, numa igreja, parece, se eu não me engano, eu vou até perguntar de novo aonde que tem essa pintura. Você tem até hoje esse desenho que você fez da nave? Eu tenho. Lá do Egito? Tenho. Você poderia mandar por e-mail para mim? Ah, sim, claro, mando sim. Assim, eu fiz um rabisco lá, né? Esse ser que você viu nessa visão que se confundia com o armário no quarto em que você estava no Egito, ele era como nós, humano, era um pouco diferente, ele se comunicou com você, falou alguma coisa? Não falou nada, só ficava observando, entendeu? E aí era como se eu tivesse aberto essa porta do armário, ou essa janela lá do cofre, e eu tivesse visto. Sabe o que eu acho? Eu acho que avistei mas não era no Egito, era um outro local, não sei, uma coisa muito esquisita. Ele não falou nada, entendeu? E, assim, não era como a gente, assim, não era diferente. Era pequeno, né? E era esquisito. Ele notou que você estava olhando para ele? Sim, porque ele estava olhando para mim também. E essa nave que eu te falei era uma nave pequena e ele estava lá. Eu só vi os olhos, né? Porque eram 2 olhos arregalados e dessa experiência eu não gostei, não. E nesse outro dia, que essa foi à noite, e nesse outro dia à noite, teve lá no hotel que eu estava hospedada uma conferência de físicos. E nesse dia também meu marido estava com não sei, deu um mal-estar nele, ele não desceu para jantar, porque eu queria também perguntar, né, o que é, porque eu já tinha tido essa experiência, né, em 2016, lá do hospital, só que meu inglês não é muito bom, né, e meu marido, ele fala muito bem o inglês também, só que ele estava passando mal, não desceu, e eu não pude me comunicar com o pessoal, mas eram muitos físicos, muitos mesmo, e eu achei estranho, por que eu tive essa visão antes dessa conferência? Nesse lugar onde você mora, você disse que tinha tido um outro avistamento, ou outros. Você pode nos detalhar tudo o que aconteceu? Sim, teve outros avistamentos também que foi da mesma forma, entendeu? A nave circulava e era sempre no horário, assim, de 10 horas da noite. Começava sempre às 10 horas da noite e ia até, né? Eu não tinha como ficar vigiando também, né? Mas era verão, então a gente ficava um pouco mais, até mais tarde um pouco, né, na sacada, né, ou até mesmo na parte de cima aqui. E aí aconteceu alguma vez de dia isso? Durante o dia, sim, teve a tardezinha, né, à tarde lá pelas 5 horas assim, da tarde, eu avistei, sim, até tem uma foto, né, que eu tirei, eu avistei, chamei meu marido para poder ter certeza que eu estava vendo mesmo, né, porque eu acho que quando as mesmas pessoas veem as mesmas coisas, né, não tem como você achar que está ficando fora de si, né, e aí eu vi aquela luz, né, um momento parecia muito estranho, e era metalizada, sabe, assim, tipo uma coisa redonda metalizada. E o estranho é que quando nós
nós avistamos essa nave e meu marido viu também, tirei as fotos, né, que eu enviei uma foto, né, para vocês, e acabei de tirar foto, de repente nós olhamos de novo, não tinha mais nada. Você falou em interferência nos eletrônicos. Também havia uma interferência nos eletrônicos com a sua presença logo depois da experiência, sem haver nenhuma presença de uma nave, por exemplo. Isso me faz pensar que tanto você quanto a nave geraram interferências em eletrônicos. Então eu pergunto para você, você vê alguma ligação entre esses avistamentos e a sua experiência de quase morte? Sim, eu acho que está ligado uma coisa na outra, porque não tem outra, não tem como ter tantas coincidências assim. Você consideraria essas suas experiências como uma interação, por exemplo, com outros tipos de realidade, outras dimensões? Sim, mas aí é a pergunta, que realidade é realmente realidade, né? O que a gente aprende é aqui, né? A gente nasce e aprende tudo que está aqui, mas aí quando a gente tem uma experiência assim diferente, começa outras coisas, né? A perceber outras coisas, começa a questionar o que a gente está vivendo, né? O que é realidade, o que não é, o porquê que acontece isso, né? É muita pergunta para pouca resposta. Isso eu posso dizer. Quando você estava nesse túnel, você sentiu paz ou amor universal, coisas desse tipo que algumas pessoas relatam? Para mim, eu senti sim uma paz e sentia que eu era desse lugar, uma coisa assim. O que faz você pensar que havia duas consciências? Eu já sei que você sentia que havia, mas você consegue, de alguma forma, racionalizar um pouco mais para nos ajudar a compreender isso? Assim, porque eu voltava como se eu fosse duas consciências, por isso. Assim, eu me sentia aqui, só que eu também sentia, é uma coisa de sentir, sabe? Uma delas é como se estivesse ainda no seu corpo e a outra voltando? Ou as duas estavam voltando? Não, as duas voltando. Por isso que eu pensei, as duas silhuetas ficaram lá no túnel, tipo que aguardando, eu não sei, aguardando, ou nos levaram até lá e eu voltei, né, pro meu corpo e eu era em duas consciências. Assim, eu me sentia em duas consciências, porque eu me sentia aqui de um lado e eu me sentia também do outro lado. E a gente poderia dizer que essas duas consciências somadas faziam o que você é? Sim. É porque não tem explicação nenhuma, né? Porque eu não via, assim, eu somente. Eu vinha, me sentia, como eu disse, me sentia e sentia também. Mas eu não era uma pessoa, eu era duas consciências. Quanto mais eu me pergunto, quanto mais eu vivo essas coisas diferentes, mais eu fico mais confusa e mais distante de entender alguma coisa, né? Mas ao mesmo tempo você gosta de ter passado por tudo isso, ou você escolheria não ter passado por nada disso? Essa também é uma pergunta difícil. Muito difícil. Mas eu, por medo, no caso, né? Medo, porque eu também sinto um pouco de medo, assim, dessas coisas do desconhecido, né? A gente sente medo mesmo. Eu não queria, né? Mas, por outra coisa, que é uma coisa que você evolui, sabe? Você passa a ver o outro diferente, você passa a se preocupar mais com, não só com o outro, com tudo, entendeu? Cai a ficha, sabe? Que nós não somos só isso aqui, que nós temos mais coisa ainda que a gente não sabe o que realmente é. Você sentiu alguma vez algum toque? Você ser tocada? Sim. Antes ou depois da experiência? Isso foi depois. Senti também no Brasil, também quando eu estava de viagem no Brasil, senti tocar na minha perna,
Só que aí, como eu disse, eu fui com medo, cobri a perna, né? Cobri com, né? Tava um calor danado, acabei me cobrindo a perna. E aqui também na Alemanha também teve também uma outra experiência também no meu dormitório, né? Que eu me senti também paralisada e estavam também essas duas grandes silhuetas do lado da minha cama, só que estavam tocando na parte da minha espinha, uma coisa assim, nas minhas costas. Aquelas mesmas duas do túnel? Sim, me lembra muito as do túnel. E você consegue identificar ou imaginar uma razão para o toque? Não sei. Você acha possível que esses avistamentos e essas naves que você viu e esses dois seres que você viu no final do túnel estejam de alguma forma ligados? A minha conclusão é assim que está tudo ligado uma coisa na outra. Qual é o seu recado, você tendo passado por tantas coisas que nós não passamos? Eu nem sei o que dizer, porque é uma experiência que eu tive que eu não... Até hoje também eu não entendo, né? Eu não sei nem o que dizer para as pessoas que passaram por isso, ou se ela quer... Meu recado é que tomara que não passem, né? Porque se elas passarem por isso, elas vão ter que mudar de um jeito ou de outro, sabe? Elas mudam automaticamente. Tudo que elas acreditam aqui não é a mesma coisa, entendeu? Meus conceitos eram outros antes, agora eu vejo uma outra realidade. E às vezes tem coisas que você não quer sentir e você acaba sentindo. Medo da morte você tem? Mudou alguma coisa nesse sentido? Mudou, eu não tenho mais medo da morte. Antes eu tinha pavor, né, da morte, assim, né, porque já pensava em morte, já ficava até, apesar que em velório assim, eu não gosto muito não, mas medo da morte eu não tenho, porque eu sei que isso aqui é só, como eu disse, nós somos seres, eu não sei se diz espiritual, ou não sei o que diz, mas nós não somos daqui, desse mundo, né, nós estamos aqui vivendo uma experiência, mas nós não somos daqui, isso que eu acabei concluindo, né? Isso que eu acho. Mas medo da morte não tem, porque eu sei que se eu morrer aqui, eu vou estar vivendo em outro lugar, não sei. Essa é a conclusão que eu cheguei, que nós não morremos, né? Porque como eu vim dessa luz lá, entrei pela minha nuca, então eu tive uma conclusão, né? Que nós somos mais que isso, que carne e osso. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo e se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?